Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite profunda e continuamente em nossos corações, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça do nosso bondoso Deus e da sua própria pessoa, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso exemplo, a quem temos que buscar diariamente atingir a sua estatura, a estatura do homem perfeito. Pois bem, amados, hoje, sexta-feira, dando continuidade ao estudo da nossa semana, Ontem, na quinta-feira, nós vimos claramente o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, dizendo que, precisava, eles já tinham uma vantagem, porque eles conheciam a letra escrita, a palavra escrita, a escritura, mas precisavam reaprender do zero os princípios elementares da palavra de Deus, e eles precisavam ali voltar a tomar o leite. Paulo precisava ensinar isso, porque eles não conheciam, tinham decorado na mente alguma coisa da palavra de Deus, mas não entendiam a interpretação, porque a palavra era espiritual, e eles estavam tratando a palavra com aquela secura da gramática, segundo a compreensão humana, segundo as limitações da mente humana. Já que a palavra vem de Deus e é espiritual, é necessário que o Espírito de Deus esteja em nós para que a gente compreenda a palavra, não é isso mesmo? Pois bem, então na pergunta 11, nos traz aqui o seguinte questionamento: qual a condição dos hebreus sobre o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e os seus profundos ensinamentos espirituais? Porque Cristo pregou de forma profunda espiritual, lembra? Capítulo 3, por exemplo, de João, quando Jesus Cristo vai falar com o maior de todos os teólogos daquela época, o professor dos professores, chamado Nicodemos, quando Jesus vai falar com ele, fala numa linguagem espiritual: você precisa nascer de novo. Aí na cabeça dele, literal, ele ia pensar que era voltar para o ventre da mãe dele para nascer de novo. Olha como eles sempre estavam presos à literalidade da coisa. Nascer para ele era sair do ventre da mãe. Aí ele falou: não estou falando disso não, estou falando nascer de algo do Espírito. Então, eles sempre estavam presos à coisa literal. E Cristo e os apóstolos sempre falavam de algo espiritual. E até hoje nós temos grande dificuldade para ensinar crentes presos ao sistema religioso, que por mais que você fale isso, por mais que você apresente na palavra 200 passagens Cristo falando isso, e Paulo e João e Tiago falando isso, mas eles têm séria dificuldade de entender, porque estão na mesma prisão, na mesma cegueira dos fariseus de antigamente. A maioria dos crentes de hoje estão na mesma condição. Tem séria dificuldade de entender que a palavra é espiritual. A palavra de Deus, um ser espiritual, a sua palavra, ela tem uma mensagem espiritual profunda. Usa-se muito a questão literal para a compreensão primária, o leite para dar à criança, mas é necessário comer a comida sólida, que é a mensagem espiritual que está lá. Pois bem, qual era a condição deles? Hebreus 5, versículo 13 diz: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Olha só como Paulo vai dizer. Eu imagino que, ao escrever isso aqui, Paulo tenha tocado no brio
de muitos líderes religiosos. O ódio do homem, que queria ser chamado sábio, né? Muitos deles idosos, cabelos brancos, barbas gigantescas, porque eles amavam aquelas barbas longas, né? Porque isso era status, né? Quanto mais o cabelo é branco, quanto mais a barba é longa, mais respeito e status eles tinham, né? Mais tinham posição, mais tinham oportunidade, mais ricos eram, né? Então, isso era um grande negócio para eles. Aí agora chegou o apóstolo Paulo, dizendo que vai ensinar esses velhos de cabeça branca e de barba longa, porque eles são crianças. Já imaginou um hebreu lendo isso aqui? Imagina o ódio no coração dele contra o apóstolo Paulo, em ter um rapaz relativamente jovem, que foi aluno das escolas dele, agora dizendo que eles são crianças e que ele agora, Paulo, o jovem, tem que ensinar os velhos. Já imaginou o orgulho do homem? É por isso que eles tinham tanto ódio, né, de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, de todo mundo, porque eles não tinham medo de falar essa verdade. Como hoje existe uma hipocrisia, né, latente e crescente no seio da igreja cristã, que se encontra muito velho pastor errado por aí, mas o outro bajulador não tem coragem de dizer que aquela doutrina que ele ensinando está errado, justamente por causa disso. Porque impera a carne e não o espírito, né? O que impera é a carne. Quando eles dizem que estão sendo batizados pelo Espírito Santo, não é o Espírito Santo não, é a emoção da carne pulando ali neles, né? Porque se tivesse espírito, eles teriam a mesma coragem de exortar a pequenos e a grandes, como o apóstolo Paulo faz aqui. Teria uma coragem de exortar e dizer, chamar o pecado pelo nome, como o apóstolo Paulo fazia sem medo. Paulo chama aqui a grande liderança dos hebreus, envolvendo aí sumos sacerdotes e os principais sacerdotes, os grandes escritores, os escribas, né? Os grandes doutores da lei, os homens que interpretavam a lei, que pegavam as escrituras e com o dicionário na mão, tentavam explicar cada palavra. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Eu digo isso porque quase que diariamente eu recebo de uma universidade judaica, né, que sempre fica me pedindo para fazer um segundo curso de língua hebraica, etc, etc. Então, todos os dias ele me manda uma parte de um texto em hebraico, de uma explicação em hebraico, exaltando a língua hebraica, a cultura hebraica, com a mensagem implícita de que eu só posso entender a Bíblia se eu conhecer determinadas palavras hebraicas. Já imaginou isso? A palavra ela é gramatical? Por que todos os judeus, por que todos os judeus já não estão salvos? Por que a nação judaica foi reprovada por Deus e levada em cativeiro? Deus permitiu que levasse várias vezes? Se o conhecimento gramatical leva à salvação, à justificação de alguém, ora, por que muitas pessoas que nem conheciam o hebraico, trazido de outras nações distantes, vieram cheios de fé para Cristo e Cristo justificou cada uma delas? Isso é difícil para o homem religioso entender, porque ele está muito preso à tradição, ao costume e à letra morta. Na verdade, eles são crianças que precisam tomar de novo o leite. Tem que voltar a ser criança para tomar o leite da palavra de Deus. Agora, não é o leite da letra morta, não. É o leite da mensagem espiritual. Não é? Porque, de fato, eles estavam sendo como crianças completamente inexperientes em relação à palavra da justiça. Eles conheciam a letra, como diz o texto anterior, eles conheciam a letra morta, desde criança conheciam a letra, mas eles eram completamente inexperientes quanto à palavra da justiça. Quanto à palavra da justiça, eles todos eram considerados como crianças. Vamos então, amados, agora à 12ª pergunta, que diz assim: o que a prática da palavra espiritual, compreendida, depois que a palavra é compreendida, poderia fazer com o religioso, com o homem religioso, mesmo vindo do povo hebreu, cuja mente já estava cauterizada, estava ali alienada completamente aos costumes e às tradições? Porque pense numa coisa difícil para tirar da mente do homem. É um conceito aprendido, que ele aprendeu desde menino como verdade, aquilo que ele aprendeu do conceito, aprendeu na religião, na religiosidade.
é muito difícil dele abrir mão. Ele tem medo, inclusive, de abrir, porque lá no seu subconsciente o medo se instalou e isso é um grande muro, uma grande barreira para que ele respire a verdadeira liberdade que Cristo vem trazer pelo conhecimento da verdade espiritual. Hebreus 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para adultos. Por que ele está dizendo isso? Porque no texto anterior ele disse que a criança toma leite e é inexperiente que toma leite, né? Então, mas o alimento sólido é para os adultos. Que alimento sólido é esse? É esse que Paulo veio trazer no livro de Hebreus. O alimento sólido é o Cristo como Filho de Deus, o Cristo que foi exaltado para ser sumo sacerdote. Esse é o alimento sólido, né? Os quais têm, pela prática, as faculdades, olha só, referindo-se à mente, ao espírito, as faculdades exercitadas para discernir espírito, tanto o bem como o mal. Então, qual o conhecimento que é superior, que é transcendental, que vai muito além do conhecimento humano, da ciência exata que o ser humano criou para explicação e conceitos para tudo? O que é muito superior, né? O que o Senhor quer nos ensinar lá nas nossas faculdades. Uma palavra aqui que está intrinsecamente ligado à razão do homem, à sua consciência, a um aprendizado racional com base no espírito, e não uma inteligência humana que inclina o homem para um aprendizado segundo a ciência humana. Como diz um irmão, a pseudociência humana. Uma ciência que ao longo dos tempos vem sendo corrigido pela mesma ciência, mostrando que aquilo que eles falavam há 20 anos atrás estava errado, há 50 anos atrás era um absurdo, e que agora está mostrando que estava errado. Uma ciência que quanto mais avança, mais se ajoelha e reverencia a palavra de Deus, que já dizia o que eles estão descobrindo agora. Então, Paulo diz que o alimento sólido só pode ser dado a adultos. Se eles quiserem ser adultos, deixar de ser criança, Paulo vai dar o alimento sólido. E ele está dando aqui. O livro de Hebreus é um alimento sólido sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem quiser conhecer Jesus Cristo, vem para o livro de Hebreus para deixar de ser criança mandado por sistemas religiosos, vem aprender quem é Jesus aqui no livro de Hebreus, né? Venha pegar o alimento sólido aqui no livro de Hebreus, né? E ele diz bem claramente aqui, que está vinculado às faculdades, quando a faculdade mental é exercitada para o discernimento, para discernir. E o discernimento é espiritual, ele ocorre dentro da consciência do homem, dentro de um lugar que nós chamamos a Bíblia chama de consciência e chama também de razão. O próprio apóstolo Paulo gosta muito de usar essas palavras, discernimento, a consciência, usa pouco, mas a palavra razão ele usa muito. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, né, e o versículo 2 também, né? O versículo 1 ele diz assim, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões que há em Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele sempre está chamando a racionalidade. Ele está rogando, ele está implorando que a gente seja racional. Por que ele está dizendo isso? Porque ele olha para o judaísmo, ele olha para o hebraísmo e viam um monte de gente em transe, seguindo um ritual, uma liturgia, que não sabia por que estava fazendo aquilo. Por que ele estava matando o cordeiro? O que simbolizava o cordeiro? Por que eles tinham que se lavar naquela pia? Que tipologia tinha? Para eles, o ritual da pureza de se lavar era mais importante do que ter uma consciência limpa e pura. O homem exterior, então eles estavam muito presos àquele ritual. E é isso que Paulo chama o homem, a razão, as suas faculdades, né? As faculdades quando são exercitadas para buscar o discernimento espiritual. O fortalecimento do homem interior.
Porque quanto mais eu enfraqueço o homem exterior, mais eu fortaleço o homem interior. Quanto mais eu fortaleço o homem exterior, que é o homem carnal, mais eu enfraqueço o homem interior, que é o homem espiritual. Essa linguagem também é abundante na pena do apóstolo Paulo. Ele escreve muito sobre isso. A dicotomia da carne versus espírito, a gente vai encontrar em abundância no livro de Romanos, capítulo 5, 6, 7, 8, 9, no livro de Efésios, no livro de Gálatas, o tempo todo. E esses homens que estão presos à letra morta, quando lê Gálatas e alguma coisa, alguns versos lá de Romanos, eles entendem errado, acham que Paulo está brigando. Lei e graça, não tem nada a ver com isso. Paulo está falando de uma dicotomia carne e espírito. Paulo está falando contra a cegueira da religiosidade que vinha dos líderes religiosos lá de Jerusalém, que é igual, exatamente igual, à cegueira religiosa dos líderes religiosos cristãos de hoje. É mesmo igual, porque a história se repete. Há um princípio escatológico infalível. Está lá em Eclesiastes 1:9, 3:15. O que foi é o que será, o que aconteceu tornará a ser feito. Isso está muito claro na Bíblia. Embora tenha muitos crentes que resistam a acreditar nisso, porque ainda está no leite, é criança. Não despertou para a verdade espiritual, ainda está no leite. Vive debaixo de chicote, né, nas suas igrejas, sendo dominados por homens, porque são crianças que querem ser dependentes dos seus pais e vivem debaixo de chicote. Então, infelizmente, eles não querem se livrar disso aí, e aí não pode fazer nada, porque a palavra está sendo oferecida. Paulo está oferecendo um alimento sólido. Paulo está oferecendo um alimento sólido mandado por Jesus Cristo, seu Senhor, nosso Mestre. Mas o povo tem que aceitar esse pão sólido, esse pão espiritual, que é muito superior à questão da carne, o pão material, né? A letra morta, a tradição, as filosofias humanas, as doutrinas humanas que eram ensinadas por eles. Então, que o Senhor toque profundamente em nossos corações com o mesmo espírito que ele trouxe o apóstolo Paulo lá de dentro do judaísmo, de lá de dentro do hebraísmo, né? Trouxe o apóstolo Paulo lá de dentro, resgatou, e fez o apóstolo Paulo, que ficou cego ali, ver novamente como uma nova criatura, né? Que possa fazer também a mesma coisa conosco. E o Senhor usou quem para limpar os olhos de Paulo? Um gentil. Da mesma forma como usou Paulo, que era muito pequenininho em relação aos grandes doutores da lei lá, o Senhor sempre usa alguém pequeno para abrir os nossos olhos. É assim que o Senhor trabalha sempre. Que a gente tenha essa mesma visão, esse mesmo discernimento, para que a gente não ignore a palavra de Deus, porque vem de alguém que a gente acha que é pequeno, que a gente acha que não gosta, que a gente acha que tem pouca qualificação, porque não fala do jeito que eu quero, né? Cuidado com isso. Que o Senhor pode estar usando os seus servos para abrir a sua mente e os seus ouvidos tardios, como diz Paulo, pode sabotar a sua salvação.